Então sejam todos bem-vindos aí. E a gente vai falar desse vídeo, um assunto extremamente importante, um assunto que coloca muito do teu futuro em risco, coloca muito das tuas condições de sucesso, de vencer na vida, de relacionamentos, coloca tudo isso em risco, num risco muito grande, tá? Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o que é parentalização, tá bom? Vamos ver aqui que hora nós temos. Vai dar 11h05, eu acho que agora já é hora da gente começar. Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar então nossa live de hoje. Parentalização. Parentalização, tecnicamente, é uma condição aonde um pai ou uma mãe coloca o seu filho, começa na fase infantil. Oi, Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Obrigado pela presença. Então, a parentalização é quando uma mãe ou um pai coloca o filho numa condição de uma prisão, de uma redoma, sem saber. Claro que a mãe e o pai não tinham a intenção disso, mas a mãe e o pai colocam uma crença, uma situação que vem desde a infância, vem colocando na cabeça do seu filho ou da sua filha, e que mais tarde, quando essa criança, esse adolescente se torna um adulto, ela vai ter muita dificuldade de seguir na vida, porque ela acredita, esse filho acredita, que a função dele é salvar o pai, ou salvar a mãe, tá? Então, eu sempre gosto de dar exemplos, né? A parentalização acontece quando, na cabeça de uma mãe, por exemplo, a vida dela é uma porcaria. Casamento não vale nada, ela sofre no casamento, ela não tem uma profissão, ela não sabe ser feliz sozinha, essa mãe. E a gente não está julgando essa mãe, tá claro? A gente não está estabelecendo julgamento, a gente só está analisando os fatos. Então essa mãe, a vida da mãe é ruim, porque essa mãe também teve traumas na infância, e quando ela tem um filho ou uma filha, ela deposita toda a felicidade dela nessa criança, toda a felicidade. Então é como se ela dissesse assim para o filho: filho, a minha vida é uma porcaria, a minha vida é horrível, mas graças a Deus que eu tenho você. Então essa mãe, ela usa o filho para contar os seus problemas. Então, mas seu pai, a mãe é tão triste com seu pai por causa disso, a mãe é infeliz, tal, e conta os problemas. E essa criança, ela vem desde a infância ouvindo essa mãe sofrer, vendo essa mãe sofrer, sentindo essa mãe sofrer. E à medida que essa criança avança, que ela vai crescendo na adolescência, ela vai cada vez mais sentindo a necessidade e percebendo essa crença incutida de que ela é a responsável pela felicidade da mãe. Eu tenho que salvar minha mãe. Lembrando que isso está impregnado naqueles 90% da tua inconsciência, né? Nós temos 10% de consciência, 90% de inconsciência. Então, isso fica impregnado nos seus 90%. E o seu filho vai crescendo. Quando ele atinge a fase adulta, correto? Que deveria ser a fase onde ele procura uma família, ele quer namorar, ele até namora, mas ele não consegue, ele namora, mas ele não consegue ir longe com esse relacionamento. Porque a hora que esse relacionamento fica sério, começa a ficar sério, a hora que a moça começa a falar de casar, de construir uma família, ele cria alguma coisa para boicotar aquele relacionamento. Então ele quer cortar aquele relacionamento porque aí ele volta para a mãe. E aí a namorada ou a noiva, às vezes chega até a noivar, ela não consegue competir com a mãe.
É impossível competir com a mãe. Então esse homem, eu estou dando exemplo nesse primeiro momento do sexo masculino, tá? Da mulher, da namorada que sofre com o cara porque está parentalizado pela mãe. Porque o cara, no subconsciente dele, ele tem que salvar a mãe. A mãe só é feliz se tiver ele. E isso cria um processo de crença, de programação mental que prende esse filho à mãe e nenhuma mulher vai conseguir quebrar isso. Absolutamente nenhuma mulher. E vai ser até cruel, né? Vai ser completamente cruel, porque a namorada, ela não vai ter força para brigar. Aí ela vai se frustrar e provavelmente esse relacionamento vai acabar, porque se ele ficar sério demais, o menino não pode largar a mãe, não pode deixar a mãe. E o mais curioso disso tudo é que o cara, esse rapaz que está parentalizado, ele não percebe isso. Olha que interessante. Ele não percebe o que está acontecendo. E não percebendo o que está acontecendo, ele não tem essa noção de que a vida dele não vai para frente por causa disso. Ele acha isso normal, né? E a mãe, por ter estado traumatizada, às vezes essa mãe já não teve pai quando ela era criança, aí o marido também não atendeu às necessidades dela, então ela depositou no filho ou nos filhos toda a felicidade dela, toda a felicidade. Então a gente orienta, pessoal, a gente orienta bastante assim: mãe não deve se confessar para filho. Mãe não deve ficar falando dos seus problemas para o filho. Se você está me ouvindo é mãe ou tem intenção de ser mãe, o dia que você tiver um problema, fale com uma amiga, com um amigo, pague um profissional para você falar, mas não desabafe com o filho. A ordem correta é: um filho deve falar sobre tudo com a sua mãe. Um pai e uma mãe têm direito de saber sobre a vida de um filho, principalmente até a maioridade. Depois da maioridade, claro, isso tem que ser mais controlado também pelos pais, mas até a maioridade, uma mãe, um pai tem todo o direito de saber sobre os problemas do filho. Agora, filho não deve saber sobre problemas de pai e mãe, tá? Filhos não devem ser, mãe e pai não devem confessar para filho: ô filho, vem cá, olha, o pai está com um problema, a mamãe está falando isso, ou o papai está falando isso, né? A mãe chega para o filho e fala: eu sou tão triste, seu pai não olha para mim, seu pai não cuida de mim. Isso não deve acontecer, porque a criança, como ela não tem a maturidade, ela começa a ser programada no sofrimento da mãe, né? De ver essa mãe sofrer ou esse pai sofrer, e isso vai crescendo a tal ponto, pessoal, eu pego vários casos em consultório de pessoas, de pacientes que não tem motivo para ser triste, não tem, uma vida boa, tá tudo tecnicamente indo bem, mas como ele via na infância o pai muito triste, ele viu sempre o pai muito triste, isso causava uma crença nele, de que ele não podia ser feliz. Afinal, pensem comigo, como que eu posso ser feliz? Isso inconscientemente, né? Claro que inconsciente. Mas como a pessoa pode ser feliz sabendo que o pai não foi, né? Inconscientemente, parece que eu não tenho direito. De tanta dor que eu vi meu pai, tanto sofrimento que eu vi meu pai, parece que eu tenho que pertencer. Eu não posso ser diferente, então eu acabo sendo tristonho igual. Eu acabo sendo da mesma forma. Isso quando eu não quero salvá-los, quando eu não quero proteger, né? A Lu, oi Lu, tudo bem? Beijo. A Lu Morandini, minha amiga de infância, passamos a infância junto. Olha quanto tempo, hein, Lu? Ô Lu, sobre a relação do casal, você quis saber assim que a gente não deve falar os problemas sobre o casal? Não, problemas gerais, viu, Lu? Filho, a gente não deve confessar nenhum tipo de problema da nossa vida, nem problema financeiro que eu tenho, nem se eu estou numa doença no momento, eu não devo comentar, né? Só a hora que chegar um momento certo, realmente. Filho não tem que se confessar. Oi, Lu, tudo bem? A Lumila aqui, professora do curso de reprogramação biológica, seja bem-vindo, professora licenciada lá de Guarapuava. Obrigado, viu, Lu? A Dória coloca melhor amigo.
Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado na educação dos nossos filhos, porque exatamente, Dora, nem ser o melhor amigo. Filho não é melhor amigo de pai e mãe. Filho não é amigo. Filho é filho, certo? Não vem falar assim, nossa, meu filho, hoje a gente é amigo. A gente é amigo. Isso é péssimo, tá? Filho é filho, amigo é amigo. Filho a gente trata como filho com um extremo cuidado para que essa criança não sofra essa parentalização. Então você que é mãe, que está me ouvindo, vamos falar aí, você que é mãe, a sua felicidade ela não pode estar depositada no teu filho, tá? Tem alguma coisa errada, você tem que se cuidar, né? Você não é culpada, mas você tem que se cuidar. Se o seu casamento não vai bem, se você não consegue ter uma felicidade fora do seu casamento, você não consegue imaginar a sua vida sem o seu marido, quer dizer, toda a sua felicidade está colocada no seu marido. E aí, como o seu marido não corresponde, como o seu marido não lhe ajuda, você transfere isso para quem? Você transfere isso para o teu filho, né? Aí você quer que o teu filho supra a tua felicidade. E isso nós chamamos de parentalização. Isso é um risco muito grande, tá? Que a gente comete e que a gente vê muito em consultório. Então, esse pai e essa mãe, ele precisa de ajuda. No começo desse ano, por exemplo, eu e a Sara, a gente apresentou uma palestra junto a um grupo de profissionais, um policial civil, um promotor público, aqui no Marista, na escola, né? E muito foi falado sobre bullying, muito foi falado sobre drogas, esse tipo de coisa no Marista, aqui na escola dos meus filhos e tal. Então aí chegou a nossa hora de falar e todo mundo falando o papel dos pais, que os pais têm que estar em cima, que os pais têm que olhar, que os pais têm que cuidar. Perfeito, todo mundo entende isso, mas quem cuida dos pais? Não é? A gente entende, a gente acredita que só porque a gente é adulto, por exemplo, eu sou pai, né? Eu estou com 47 anos, então só porque a gente é pai, então eu só tenho que dar exemplo positivo, eu não posso ter erro, eu não posso ter meus traumas, né? Então a gente costuma falar que todos nós trazemos nossa criança interior. Todos nós temos uma criança interior. Alguns mais e alguns menos. E quem tem que olhar para essa criança, né? Então, por exemplo, quantas vezes eu sou pai, é uma criança cuidando de outra criança. Não vai dar certo isso. Vocês já colocaram criança para cuidar de criança? Dá certo? Não, não dá certo. Então, muitas vezes, esses pais têm que ser olhados, né? A gente tem que ter uma atenção muito carinhosa com os pais, com essa mãe, com esse pai, para que eles também favoreçam a cura dos traumas dele, das dores dele, para que eu possa ser um pai mais na presença, mais na verdade com o meu filho. Aí eu vou saber fazer essas coisas. Caso contrário, é criança cuidando de criança. A gente só tem diferença de tamanho e de idade. Tá? Mas tem um livro que fala muito sobre a criança interior, que é o livro do Eckhart Tolle, um livro já antigo, chamado Despertar de uma Nova Consciência. Então ele fala muito da gente carregar nossa criança interior, tá? E isso tem que ser olhado também nos pais. Então você que está aí me ouvindo, que é mãe, que ainda não é mãe, que tem vontade de ser mãe, pô, você está com a faca e o queijo na mão. Vá se cuidar, vai olhar para isso, para que você não transfira no teu filho todas as suas insatisfações ou a tua felicidade. Tem um moleque que cresce, por exemplo, parentalizado, vira um adulto, cara, não consegue parar com mulher nenhuma. Não consegue ter sucesso, não consegue, às vezes, sequer sair da tua casa. Porque na cabeça dele, a crença dele, eu tenho que salvar minha mãe. Eu tenho que salvar minha mãe de qualquer forma. Resultado é catastrófico sobre a vida do adulto, né? Sobre a vida do adulto. Então a gente precisa ter esse carinho, de olhar para esses pais também desenvolver uma por isso investir no autoconhecimento, porque quando a gente tem o autoconhecimento, a gente desperta mais nossa consciência, eu consigo olhar para o que pode estar acontecendo, as desarmonias dentro do meu lar, né? E colocar as coisas em ordem, né? Porque ordem é a mais perfeita forma de amor, que é a ordem. A ordem precede o amor, inclusive. Tá? Porque o amor, mas eu amei demais meu filho. Como que você fala isso? Mas é um amor que adoece. Quando você transfere suas frustrações, porque você não é feliz no teu casamento, que você não sabe fazer outra coisa, porque lá na tua infância você está cheia de trauma, você não teve pai, ou tua mãe não olhou para você. Quando você transfere isso
o teu filho e beija e abraça, vem meu filho, me dá carinho porque a mãe está carente. Quando você faz esse tipo de comportamento, você está fazendo um amor doentio, um amor que vai adoecer teu filho. Eu acredito que você ame ele, mas é um amor sem ordem, é um amor doente, tá? E isso serve para o pai também, para a menina, tá? É uma incidência menor. Eu pego menos caso de parentalização por pai, tá? Em consultório, bem menos, bem menos. É mais fácil com a mãe, com a mulher, com o filho ou com a filha. A mulher que coloca nessas crianças toda a sua frustração e você vai fazer minha felicidade, porque a minha vida é uma porcaria. E a mãe não está fazendo isso por mal, né? A mãe não está fazendo isso para prejudicar, mas está prejudicando. Está prejudicando. E isso é bastante sério. Na vida, a gente tem que respeitar ordens. Pai é grande, filho é pequeno. Pai e mãe deram a vida para o filho. Isso é fato, isso é ordem. O filho vai se tornar grande na hora que ele for pai. Mas um filho parentalizado, olha isso, um filho parentalizado dificilmente vai ter vontade de ser pai. Por quê? Porque ele não pode dividir a atenção dele com uma mulher e com um filho, ele tem que olhar para a mãe. Aí a chance desse cara viver é o dia que a mãe morrer. O dia que a mãe morrer, talvez ele comece a pensar em viver, fala, pô, agora não tem ninguém para cuidar, cara, agora então eu vou olhar para a minha vida. Mas isso, a mãe pode morrer, ele pode estar com 50 anos, e aí, meu querido? Né? Então, como que vai ficar esse processo, né, na vida dele? Então, isso a gente chama de parentalização. Parentalização é um processo, tá, de dependência associada à crença que um ancestral, no caso um pai ou uma mãe, aqui nós estamos falando muito da parte materna, coloca no teu filho, coloca na cabeça do teu filho, incute desde pequeno esse sofrimento, esse desabafo, e aí a criança se torna adulta e o estrago está feito, né? Porque a mente ela fica programada. O nosso cérebro ele tem uma capacidade enorme de se programar, tanto para as coisas boas quanto também, infelizmente, para o que nós chamamos de crenças limitantes. Crenças que atrapalham a gente a viver, impede a gente de viver, tá? A Mari está colocando aí, super interessante esse assunto. Sim, Mari, é por isso que eu reservei ele para esse momento, né? Eu lancei até com uma pergunta como título, né? Você sabe o que é parentalização? Porque às vezes você que está me ouvindo aí está passando por isso ou passou por isso, tá? E para você aí que é mãe, às vezes está assistindo, está fazendo isso com o teu filho. E para você que quer ser mãe, ainda uma grande oportunidade para que você não cometa esse vício, essa situação, para que você não destrua o adulto que vai ser o teu filho, tá? Então isso é bem sério. E volto a falar, vamos olhar para você, mãe. Por que não? Vamos olhar para os seus traumas. Você também merece carinho. Você merece atenção. Você tem que se tratar. Você veio primeiro. Não é isso a ordem? A lei da ordem, que é uma das leis do amor, diz: quem vem primeiro tem precedência. Esse pai e essa mãe tem que ser olhado nas suas dores, nos seus traumas. E o cérebro prega peça na gente. Nosso cérebro, ele nos engana muito. Em que sentido que ele nos engana? Como nós temos uma diferença de 10% para 90%, tá? Olha isso, cara. Olha isso. De todo o nosso encéfalo, cerca de 10% funcionam em consciência. Cerca de 90% funcionam em consciência. Então, é muito fácil você negar as coisas achando que é uma decisão sua. Então, eu não preciso de ajuda não, tá? Eu não preciso olhar para isso. Eu tô bom, eu sou normal. Isso é uma peça que o teu cérebro está te pregando, porque como 90% é maior do que 10% e 90% é inconsciente, muitas vezes você acha que você está normal. 10% de você acha que você não precisa, mas o seu problema está lá nos 90%, tá? O Dr. Cláudio Santos, meu amigo particular, meu querido amigo de Araçatuba, Dr. Cláudio Santos, escreve aí, ó: na escola precisa olhar os professores, coordenadores, diretores que conduzem nossas crianças. Perfeitamente.
Por isso a gente que está ampliando a consciência, a gente tem que de uma maneira geral nos envolver com a escola. Foi o que eu falei da palestra que a gente participou. Eu e Sara, dentro do possível, dentro da abertura da escola, a gente tenta participar da escola, tenta trazer alguma coisa, né? Muitas vezes aqui eu tenho curso de reprogramação, eu convido professores aqui da escola para fazer, para poder envolver com o processo escolar, né? Envolver, porque lá também é uma extensão da nossa casa, né? Então, essa situação tem que ser olhada, né? Tem que ser olhada. A Fer Santos aqui coloca, a parentalização é com o sexo oposto ou pode ser filha-mãe? Filha-mãe, não tem sexo oposto não. Tem mãe que pega a filha para salvar ela. A mãe não faz por mal, mas é isso. Filha, a minha vida só é feliz por causa de você. Aí o que acontece com a menina? Ela não consegue prosperar no amor, ela boicota todos os seus relacionamentos. Toda vez que a vida poderia fluir, ela deixa de fluir porque a filha tem que voltar para a mãe. O cérebro dela está impregnado isso, ela tá programada para salvar a mãe. Identifiquei muitas pessoas em minha volta assim, irmãs, tias, isso é muito sério, Mari, muito sério. São casos extremamente comuns e repetitivos que nós pegamos na nossa vida com amigos e em consultório. Quem trabalha, quem atende sabe o quanto isso se repete, esse processo que a gente chama de parentalização. Tá? Por isso que como é que a gente cura isso, né? Então vamos falar um pouquinho, Maurício, como é que eu saio disso? Como é que eu resolvo isso, cara? Bom, você resolve isso primeiro com autoconhecimento, né? Com autoconhecimento. Antes de eu falar de continuar o raciocínio, a Lu coloca aqui, poderia deixar essas lives gravadas. Elas ficam, Lu. Essa live ela fica no Stories, né? Por 24 horas e ela fica no YouTube, tá? Então esse assunto de parentalização, daqui a alguns dias, aí 2, 3 dias, só questão de ter edição, ela vai para o YouTube. Então vocês podem acompanhar a live lá, tá gravada. A Dória pergunta, mestre, por isso a importância do filho já sair de casa aos 21 anos? Exatamente, não tem uma data certa, Dória, mas a gente tem que incentivar o filho a ter autonomia. A gente até poderia futuramente fazer uma outra live sobre como você, pai e mãe, treinar o seu filho para a autonomia. A criança ela tem que ter a autonomia dela, você tem que começar desde pequenininho, para que ela se sinta empoderada, entender que o mundo é dela, né? Todas essas situações é dela, né? Carlos, Sten, Danis, Isabelas, colegas da formação do Febracis aqui conosco, Maurício. Muito bem, eu sou muito grato, viu, Enio? O Carlos, a Dani, a Lê, obrigado que vocês estão aqui com a gente, viu? Espero que seja útil essa live para vocês. Muito obrigado pela presença. Então, criar autonomia no teu filho é o contrário da parentalização. Mas, para eu criar autonomia no meu filho, eu, pai, a mulher, mãe, tem que estar muito em presença e muito empoderado, tá? Para não fazer desse filho a sua salvação. Porque aí se eu faço do meu filho a minha salvação, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Meu filho, não vou ajudar meu filho. O moleque não vai sair de casa e tal. Então, às vezes, o menino, ele está tão empoderado que, sei lá, ele pode querer sair de casa aos 18 anos. Eu me lembro que a minha primeira faculdade, eu fiz 2 faculdades. A minha primeira faculdade foi com 17. Meu pai, eu estudei fora à noite, meu pai teve que assinar um termo para eu poder, porque eu era menor de idade ainda. Então, por quê? Porque de certa forma foi me dado a autonomia. Eu tive autonomia, eu não fiquei sendo a escora das dores da minha mãe, vamos falar assim, né? Então, eu consegui sair, eu consegui dar os meus passos, tal, tudo. Agora, tem gente que sai aos 21, tal, tudo. Agora, o que a gente vê também é pessoas de 30 e poucos anos que estão morando com os pais. 42 anos, e vai achar um monte de desculpa. Vai, como diz meu amigo Fernando Eng, vai contar um monte de historinha para a cabeça para ficar ali naquele bolo. Para ficar naquele bolo. Não, eu estou com meus pais porque se eu não sair de casa, eles têm dificuldade de resolver as coisas, então eu fico lá. São as historinhas que você fica contando para o teu cérebro para esconder a verdadeiro fato de você estar ali preso aos seus pais, né? Tentando salvá-los. Tá legal? Então, esse raciocínio, esse caminho que a gente deve trilhar, deve fazer um filho trilhar o seu caminho, é para autonomia. Mas para dar autonomia, eu preciso estar empoderado como pai. Eu preciso ser olhado também.
se eu tenho uma história de vida, porque eu também fui criança. Então, eu preciso como pai ser olhado, eu preciso estar atento. E aí eu estava falando a vocês, né, sobre como se livrar disso. Como seguir um caminho. O primeiro caminho para eu me livrar de uma parentalização, quando eu trato crianças, deixa eu ensinar para vocês uma coisa. Ensinar eu acho pesado, né? Deixa eu inspirar vocês para uma coisa. Quando chega uma família aqui com uma criança e eu percebo que o pai ou a mãe está parentalizando, a minha conversa não é com a criança. A minha conversa é com o pai e com a mãe. Então vamos orientar, vamos trazer consciência para esse pai e para a mãe, vamos tratar esses pais que têm uma criança interna, né? Todo pai e a mãe, como eu falei, tem a sua criança interior. Vamos olhar para isso, para que os pais cortem essa parentalização. Parem com esse comportamento de ficar desabafando para filho, contando problema para filho, esse tipo de coisa. Agora, quando eu pego um adulto, você aí vem tratar comigo, você tem 28 anos, e eu percebo que você está parentalizado, a minha conversa não é com o seu pai e com a sua mãe. A minha conversa é com você, porque você já é adulto. Então, você aprendendo isso, você expande a sua consciência através do autoconhecimento. Então, através do autoconhecimento, você expande a sua consciência. Expandindo a sua consciência, você pode fazer escolhas, porque a vida ela é feita de escolhas. Nós somos adultos. Se eu tenho uma consciência, se a minha mente está ampliada, consciente de uma situação, eu posso fazer uma escolha diferente, de não querer mais isso para mim. A gente tem que parar também de achar que os outros é que vai me curar. Não, eu vou lá, que aquele terapeuta vai pôr a mão na minha cabeça e vai puxar meu nariz e vai me curar. A gente precisa parar com essas histórias, né, meu? Porra, a cura é nossa. Nós somos responsáveis. Tá? Nós somos responsáveis. O professor licenciado, o Yuri, ele deu há pouco tempo, fez uma live maravilhosa sobre autorresponsabilidade. Não adianta, se eu também não pegar a minha parte, se eu não fizer os meus movimentos, não adianta. Não adianta em médico, em terapeuta a vida inteira, que eu não vou me responsabilizar. Se eu não me responsabilizar, eu não vou me curar. Ninguém vai me curar, pessoal. A cura é intrínseca. Ela é intrínseca, ela vem de dentro para fora. Tá? Ela vem de dentro para fora. Então, essa responsabilização, ela tem que vir através do quê? Do autoconhecimento, cara. Porque se eu só tenho 10%, eu preciso ampliar isso, né? Dificilmente vai se aproximar de 90%, mas eu preciso, se eu tenho 10% só, eu estou limitado nas minhas ações conscientes, nada melhor do que eu estudar, aprender, autoconhecimento, expansão de consciência, para que aumente a minha capacidade de escolhas conscientes. Aí eu começo a escolher conscientemente, eu posso fazer minha vida diferente. Eu posso falar para minha mãe, falar: mamãe, sinto muito por você. Hoje, olhando para a sua vida, eu entendi tudo, para a minha vida. Eu sinto muito o que você passou, tudo o que você passou na tua vida. Mas agora eu tenho a minha vida. Eu preciso seguir a minha vida. Não dá mais para eu ser o seu salvador. Né? Então eu espero, mamãe, que você, como uma mulher grande, como que me deu a vida, que você possa fazer as suas escolhas, procurar as suas ajudas, procurar o seu caminho, porque eu vou procurar o meu, mamãe. Eu vou procurar o meu caminho e quem sabe até realizar o seu sonho de ser feliz, porque eu sei que a senhora queria ser feliz e ainda há tempo. Então, quando você tem a consciência, você consegue ter esse tipo de diálogo, esse tipo de caminho com os seus pais, mesmo que eles sejam falecidos, você pode ter esse diálogo dentro de você, tá? Para que você faça os seus movimentos de libertação. Agora, se você não estuda, se você não sabe, se você não amplia a consciência, você vai ficar na representação. Você vai ficar sempre representando para tua mãe. Aí vem as mulheres na tua vida, você dá os beijos, você faz aquele amor gostoso, você sai, você bebe com essa garota, começou a ficar sério, não deu certo. Aí vem as historinhas que você conta pro teu cérebro. Essa menina era muito, ela quer me controlar, não dá certo essa relação. Aí daqui a pouco você percebe que você já passou por 5, 6, 7 relacionamentos e todas você tem uma historinha de por que não deu certo. Todos. Quando na verdade você está lá parentalizado aos seus pais. Ok, pessoal? Então, é uma coisa que eu aprendi a ter um respeito enorme por isso, porque o que a gente vê isso, o que a gente estuda isso e vê isso acontecer é muito triste. É muito triste, tá? Então, eu queria trazer essa live, né? Para que vocês pudessem
ser inspirados, como eu fui um dia inspirado nisso, para que a gente possa tomar decisões diferentes, fazer escolhas diferentes, saber o que está acontecendo com a minha vida, ampliar a consciência. Então, esse foi o objetivo da gente trazer esse assunto, trazer essa palestra, trazer esse conhecimento para vocês, tá bom? Obrigado, Mari Kili, querida, que colocou quanto aprendizado nesta manhã, gratidão. Eu acho um tema maravilhoso, assim, é um tema porque é o sofrimento de muitas famílias, esse sofrimento da parentalização. E não tem culpados. Vocês repararam como não tem culpados, né? A mãe não faz isso por mal, é um amor que adoece, é um amor fora de ordem. O filho está tentando amar a mãe e proteger a mãe. Você vê que bagunça? Uma bagunça, né? E ninguém tem culpa e a coisa fica toda disforme, toda desarmônica no lar. Obrigado, Claudinho. Claudinho, meu grande amigo, saudade de você, querido, viu? Um beijo para tua família. Que honra, né, ter você aqui me assistindo. Claudinho, que hoje é um puta profissional, um baita terapeuta e sem dúvida tem o meu carinho, tem o meu olhar, viu, Claudinho? Parabéns, cara. Obrigado, Enio. O Enio coloca: qualquer conversa contigo sempre é um grande aprendizado. E ontem foi engraçado, que eu tive com o Enio aqui. O Enio ontem me deu uma aula, ele e o filho, o Yuri, de coaching, que eu já tive vários insights, viu, Enio? Preciso conversar com você, tá? Vem em casa, Claudinho, vem pra cá, tá bom? Vem me fazer uma visita assim, meu querido. Você será sempre bem recebido aqui, sempre. Karine, maravilhosas as suas lives. Obrigado, Karine, obrigado. Um beijo para você também. E eu espero aí, já estamos aí com cerca de 30 minutos, um pouquinho mais de live. Eu espero que eu possa ter contribuído no dia de hoje, tá? Por mim, a não ser que alguém tenha alguma pergunta aí, vamos conversar, Enio, vamos conversar sim. Eu vou te chamar, vamos tentar combinar uma noite essa semana, viu, Enio, pra gente conversar. A Ivaneide, que assunto bacana. Fiquei com um ponto de interrogação sobre os acontecimentos da minha vida. Você sabe sobre ponto de interrogação, né, Ivaneide? Você sabe que é isso que faz a gente crescer, Ivaneide, é quando a gente começa a ter ponto de interrogação, tá? O cérebro, quando ele começa a ter, quando você faz perguntas para o cérebro, quando você coloca coisas e o cérebro começa a se perguntar, é aí que a gente desperta, é aí que a gente evolui absurdamente. Então, que bom. Com certeza, esse ponto de interrogação aí vai te fazer expandir muito mais, tá? Espero você em mais lives aí, que toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, a gente tenta soltar um assunto interessante, que seja assunto que possa ser útil a todo mundo, né? E esse assunto faz tempo, viu? Vou confessar para vocês, faz tempo que eu queria falar com vocês, tá? Sobre esse assunto. E outra coisa que eu queria falar para vocês, que é um assunto bem interessante, uma live que nós fizemos, acompanhe lá no YouTube, viu? Eu expliquei por que os sintomas ficam crônicos. Quem não assistiu essa live, tá maravilhosa para você saber por que você pode ter uma doença crônica, por que você tem um problema crônico na sua vida, tá bom? Um problema físico mesmo. Quem não viu, assiste lá. A Veridiane: criei minha filha praticamente sozinha e ela parece que quer me proteger. Pois é, Veridiane, provavelmente você parentalizou sua filha. Provavelmente você parentalizou sua filha, tá? Vamos olhar para isso agora, que nunca é tarde, né? Como diz um professor de mestrado, antes tarde do que mais tarde, né? Cláudio Santos: vou aproveitar o momento e te convidar para uma live. Me convida aí, Claudinho, me convida, que se eu tiver aí no momento oportuno, assisto com o maior prazer tua live, tá? Se eu não tiver nenhum compromisso no horário, farei questão absoluta de estar vendo você. Para dar um caminho a quem se enquadra nesse caso, como deve proceder o filho que sabe que vive esse problema, mas sofre só de pensar em fazer a mãe sofrer caso se afaste para tomar uma decisão na sua vida? Ah, interessantíssimo, hein? Interessantíssimo. Ah, entendi, Claudinho, você me quer junto, vamos fazer uma live juntos, é isso? Vamos, ixi, fiquei animado agora. Eu topo. Vamos marcar o dia aí pra gente fazer junto, viu? Live é sempre gostoso. Esses dias para trás eu fiz uma live com o Dr. André Pegas aqui. Foi muito show, muito show. O Enio, então, esse é uma questão, porque preste atenção. O filho que sofre só de pensar que a mãe vai sofrer se ele tomar a vida, vamos falar que esse rapaz
tenha 27 anos, Enio. Estou chutando aí uma idade. Enio e todo mundo. Então, se esse menino tem 27 anos, esse jovem, né, adulto jovem, de 27 anos, e ele fica, ai, porque minha mãe vai sofrer, porque minha mãe vai sentir isso, minha mãe tal, é porque esse menino de 27 anos também carrega uma criança interior. Ele não está com comportamento de adulto, porque o adulto de 27 anos, ele apenas toma a decisão. Ele fala com a mãe, com carinho e toma a sua decisão. Agora, quando eu tenho 27 anos e ainda carrego a minha criança muito dolorida, então aí eu choro. Ai, mamãe, eu não quero te largar, porque é um filho, é uma criança que faria isso e não um adulto. Então, nesses casos, eu particularmente no consultório, eu tenho uma dinâmica, um exercício, eu trato uma dinâmica dentro de consultório para essa criança interior. Eu empodero esse indivíduo, esse menino de 27 anos, para que ele se tome como adulto e aí então ele se sente forte para virar para a mãe dele com toda a educação, todo o amor do mundo, mas falar, mamãe, eu vejo você, eu vejo a sua dor, mas agora é a minha vez, agora eu preciso crescer, deixe com a senhora o que é dela. Então muitas vezes você tem que preparar a pessoa. Preparar a pessoa não é fazer por ela, não é fazer de você a muleta dela, mas preparar a pessoa é às vezes dar um suporte emocional a ela. E esse suporte emocional eu tenho conseguido aqui muito, através de técnicas dirigidas de meditação ou de ação, de dinâmicas para curar a criança interior, para tratar o nosso empoderamento da fase adulta. E tem dado um resultado fabuloso, tá? É assim que eu trabalho. Então você que está ouvindo, você sabe, você está nessa situação, você sabe que você tem uma decisão, um caminho muito importante para tomar, para que a sua vida mude. Porque eu queria só concluir dizendo para vocês, pessoal, que vocês precisam entender isso. A vida, ela só muda, a gente só se cura com ações. Teoria nenhuma cura ninguém, ok? Ó, o Pedro Lazarim aí, professor licenciado, seja bem-vindo, viu, Pedro? Um beijão, obrigado. O que acontece? Já pensou se a teoria da roda ficasse só na teoria? Então, a teoria da roda, ela nunca teria saído do papel. Então, a teoria é bom para a gente aprender, ampliar a consciência, mas o que cura são as ações. São as coisas que você muda na sua vida, as ações, as mudanças de hábito na sua vida, é isso que cura, tá? Eu vou ler aqui, ó, o Guga. Tenho 2 irmãs mais velhas que seguiram suas vidas, têm famílias, eu estou com 35 anos e um irmão com 30. Meu irmão mais novo faz tratamento há 9 anos psicológico, minha mãe sempre... Aí cortou aqui, Guga. Mas pelo que o Guga quer dizer, parece que tem parentalização aí na família dele, né? Ele ou o irmão, pelo que eu entendi aqui, mas cortou um pouco aqui. A Lu coloca, a força vem da mãe. Se a mãe está no corpo de dor, o fluxo fica interrompido. De o filho ver a dor da mãe e deixar com ela o que é dela. No movimento de gratidão, a força é restituída. Perfeito, Lu. Perfeito. Minha mãe, sempre eu acompanhei ela no médico, agora eu estou cuidando do meu pai. E a minha vida não consigo seguir. Essa live deu uma luz para eu seguir minha vida. Tem parentalização, sim. Parabéns, Guga. Fico feliz que tenha servido, tá? Porque vamos lembrar, não tem culpados, Guga. Ninguém é bandido, não tem nada. Infelizmente é um acontecimento, é um amor fora de ordem. É um amor fora de ordem, né? É um amor que adoece. Então, meu querido, desejo que você coloque ordem na tua vida, que você tenha força com essa expansão de consciência, tá bom? Eu fico feliz, aí foi a Lu que indicou. Parabéns, Lu. Parabéns, obrigado, Lu, e obrigado, Guga, né? Para esse momento, para que vocês despertem para esse momento aí, e a gente adquira nosso estado de maioridade mesmo, né? Sou adulto mesmo, porque a gente carrega muito da nossa criança interior. Quando as coisas ficam muito mal resolvidas na nossa infância, a gente carrega muito a nossa criança para a fase adulta. Temos muito comportamentos de criança. Que bom que você não culpa eles, Guga, tá? Porque a culpa só piora as coisas. Se você os julgar, se o julgamento causa exclusão, aí sua vida estaria pior ainda. Então, vá com muito carinho, busque o teu espaço, agora você entendeu tudo, faça os seus movimentos, porque lembre-se, são as ações que curam, não é só teorizar. Eu tenho pessoas aqui
Eu tive um caso muito curioso, eu conto sempre em curso. Eu peguei uma moça que chegou para mim e falou assim, minha vida financeira não vai para frente e tal tudo. Aí eu comecei a falar do pai, ela falou assim, não, eu já sei que é pai. Eu já fiz aí 10 constelações sobre meu pai. Eu falei, nossa, então você deve estar, ele está vivo? Está vivo, você deve estar bem com ele. Ele falou assim, não. Ela falou, eu não converso mais com ele. Vocês entenderam a incoerência? A moça fez 10 constelações para se curar com o pai é vivo, ela não faz o movimento da humildade de buscar esse pai, e ela quer que só a constelação cure ela. Não vai curar, ela não faz movimento, ela não tem mudança de ação, ela não tem mudança de hábito, correto? Aí é muito difícil curar. Se você planta sola, você tá a 3.000 quilômetros da mercearia mais perto, você está a 3.000 quilômetros dessa mercearia, dessa frutaria. Aí nessa fazendinha que você mora, a 3.000 quilômetros isolada do mundo, você só come abacaxi, porque você só planta abacaxi. A sua chance de comer morango é o quê? Ou você viajar a 3.000 quilômetros, ou você plantar morango, que aí você vai comer morango. Então chega de comer só abacaxi, a gente tem que fazer coisas diferentes. São essas coisas diferentes que faz a gente crescer e faz a gente se curar, tá? A Bel coloca assim, essas mães que só ficam bem se estiver na casa dos filhos. Não é o meu caso, graças a Deus. Sim, é isso que eu falo. Eu acho que chega um momento onde um pai e uma mãe, quando eles não conseguem mais fazer cocô sozinho, tomar água sozinho, aí os filhos têm que cuidar dos pais. Mas nesse momento, o que acontece é que os filhos querem tomar... Você quer ver um caso bem comum que filho quer cuidar de pai e mãe? A mãe tá lá com 58 anos, faz cocô sozinha, independente, come sozinha, dorme sozinha, toma banho sozinha, tudo bem, a mãe está bem, 58 anos, aí o marido morre, a mãe fica viúva. Aí o filho, nossa senhora, vem para minha casa, por que isso? Por que isso? Por que a mãe tem que perder o seu marido, ou vice-versa, só que acontece mais com as mulheres? Aí um dos filhos fala, nossa senhora, não vai ficar sozinha, a senhora vai vir morar comigo. Por que isso tem que ser assim? Sendo que a sua mãe está com autonomia. Mas ela perdeu o marido. Ok, você perdeu o pai. Os dois perderam. Então vamos trabalhar as perdas, vamos sofrer, vamos fazer o nosso luto, vamos se recuperar, a vida segue. Aí você bota a tua mãe dentro da tua casa, desnecessário. Deixa para botar a tua mãe dentro da tua casa o dia que ela precisa de fralda, o dia que ela não toma banho sozinha. Aí você põe a tua mãe dentro de casa. Caso contrário, cada um tem que lidar com as suas perdas. Nós somos adultos. Vai lá, visita a tua mãe, liga todo dia, mas não inverte essa ordem. Não inverte essa ordem. Isso não é frieza. Credo, você está ensinando a gente a não cuidar do pai e da mãe. De jeito nenhum. Acabei de falar aqui que hora que a gente tem que cuidar de pai e mãe. Autonomia sempre que for possível, pessoal, autonomia. Principalmente para os grandes. Respeitar essa hierarquia de quem veio primeiro. Sempre. Então vá lá, converse com a tua mãe, vamos recomeçar, visite ela, saia mais cedo do teu trabalho um pouquinho, passa lá, visita a mãe, mas não misture as coisas, pelo amor de Deus, porque aí você começa a bagunçar a tua vida, você começa a bagunçar teu casamento, vira uma bagunça, tá? Então, muito cuidado com essas relações, tá, pessoal? Bom, turma, vamos precisar chegar ao fim, né? 40 minutos de live, já até passou um pouquinho de 40 minutos. Por mim aqui eu ficava falando muito mais, eu adoro falar, né? Eu adoro, principalmente sobre esse assunto, esse é um assunto que me desperta muito esse interesse, porque eu acho que isso é uma contribuição muito grande para a vida das pessoas, mas tudo tem que ter um fim, né? Como diz o Homem de Ferro, parte da jornada é o fim, né? Interessante. Então eu queria agradecer muito vocês esse momento, muito esse tempo juntos aqui. Um beijão. E até mais. Segunda-feira, acompanhe ali pelo meio da semana, a gente vai soltar o tema da outra live, tá? Então acompanhe aí para que a gente possa estar junto. E para vocês aí, pessoal, queria convidá-los, quem tiver disponível aí, quarta-feira eu estou na Rádio T, tá? Tem sempre uma live, lá é bem curtinha, mas assim, bem direta, bem objetiva. Tá bom? E quarta-feira na Rádio T, tá? 7h50 da manhã. Então, se vocês puderem, também acontece uma live também, que fica gravada, tá legal?
Um beijo para vocês. Senão eu não vou embora, pessoal. Eu fico dando tchau e a vontade é ficar aqui também. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Valeu, até mais.